Como é maravilhoso mais uma vez poder saudar a você, querido ouvinte, saber que Deus tem sido bondoso conosco. Saber que esse amor de Deus é tão grande, que nós não temos como descrever. Deus é tão bom para cada um de nós. Quão maravilhoso Deus é com você e comigo. Quão grandes coisas têm acontecido em tua vida e na minha. Hoje queremos falar um pouco sobre Caleb. Caleb é um homem de Deus. Diz assim em Números 14, mas com meu servo Caleb tem outro espírito e me segue com integridade. Eu o farei entrar na terra que foi observar, e os seus descendentes a herdarão. Ou seja, ele recebe uma promessa de Deus, de que ele vai herdar uma terra, porque ele foi um homem fiel a Deus. Foi um homem que buscou fazer a vontade de Deus em sua vida. Nós temos que, em nossa vida, investirmos para que o nosso futuro seja um futuro abençoado e cuidado por Deus. Agora, se nós não investirmos em nada disso, a nossa vida nunca vai ser realmente uma bênção na vida dos outros. Mas se eu me dispor a viver de forma que Deus possa ser glorificado, Ele vai me usar de alguma forma. Eu nunca imaginei que eu estaria aqui na HCJB, quando eu era menino. Agora já estou há muitos e muitos anos aqui, não vou nem falar quantos anos, porque já é muito tempo que eu estou aqui. E Deus tem abençoado e cuidado de uma forma maravilhosa. Vamos olhar um pouco a história de Caleb. Lá em Juízes capítulo 14 diz: os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Quenezeu Jefoné, lhe disse: você sabe que o Senhor Moisés, homem de Deus, em Cades Beneia, sobre mim e sobre você. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Beneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança. Mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel a meu Senhor. Depois nós continuamos a história. O seu caráter era um caráter nobre. Ele era um homem que vivia numa fidelidade. Ele tinha sido enviado por Moisés como espião para dentro da terra de Canaã. E ele volta e diz: nós podemos sim, tem gigantes sim, tem isso, tem sim, tem cidades muradas e cidades fortes, tem, mas nós podemos porque o Senhor está conosco. Ele era um homem honesto, ele era um homem que fazia. Eu lhe dei um relatório de confiança, nós acabamos de ler ali. Ele era cheio de amor fraternal, chamou os rebeldes de seus irmãos. Lá no verso 8 ele diz isto: os rebeldes são meus irmãos, os meus irmãos israelitas, ele fala ali. Ele tinha um espírito diferente dele de si. Como nós lemos lá em Números, ele diz que ele tinha um espírito nobre dentro de si. Ele era decidido em agir. Ele agia. Ele tomava posição. Agora, qual era a fé dele? Caleb firmava-se na promessa. Deus tinha dito para ele, o povo de Israel: eu lhes darei a terra onde emana leite e mel. E essa promessa, Caleb se apossou. Quantas promessas Deus deu a você e a mim? A maior delas é que nós vamos herdar o reino dos céus para aqueles que foram, como Caleb foi, fiel. E eu preciso lutar a vida toda, porque dentro de mim a carne sempre de novo quer me destruir e quer me levar a caminhos errados. E eu preciso lutar e lutar e lutar, porque eu quero herdar a vida eterna. Eu quero estar com Ele. Ele cria na palavra que o Senhor tinha dado para ele. Ele tinha certeza de que se eles fossem guerrear contra aqueles povos, eles saíam vitoriosos. Mas ele teve que esperar 45 anos para poder se apoderar daquela promessa que Deus deu a ele. Quantos de nós têm essa paciência dentro de si? Quantos de nós podemos esperar 45 anos até que uma promessa se cumpra na nossa vida? Nós queremos que a coisa aconteça ali já. Deus não faz assim. Muitas vezes Deus deixa nos esperar por muito e muito tempo. Sua atitude foi inabalável.
ele seguiu a Deus todos esses anos, 40 e tantos anos, fielmente, com fidelidade. Ele testemunhou desta fidelidade de Deus entre os incrédulos. Ele mostra no capítulo de Juízes, capítulo 40, e Josué, capítulo 14, ele nos mostra como Deus tem agido. E em Números, capítulo 14, ele também continua testemunhando diante daqueles que eram incrédulos. E ele permanece fiel, apesar da grande ameaça. Acabaram sendo 10 contra 2. E ele continua sendo fiel a Deus. Ele seguia de uma forma inabalável. Ele seguia o Senhor. Ele não queria saber o que os outros achavam. O que Deus quer que eu faça. A sua testemunha de fidelidade era maravilhosa. O seu galardão, Caleb pôde então entrar na terra prometida. Ele teve que guerrear contra os gigantes, sim, expulsá-los da terra que eles estavam, e ele se apoderou. Ele obteve Hebron, que significa comunhão. Comunhão como herança de Deus. Deus lhe deu uma vida saudável e uma longa vida, por muitos anos. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Ele estava tão cheio de vida que ele diz assim: nós enfrentaremos qualquer situação. Mas ele teve também algo mais. Quando diz no capítulo 15 de Josué, no versículo 19, quero um presente, respondeu ela. Já que me deu terras na Negueb, dê-me também fontes de água. Então Caleb lhe deu fontes superiores e fontes inferiores. Ou seja, ele estava dividindo as terras. E ele foi ricamente abençoado. Terras que tinham fontes para tudo que é lado. E água é uma coisa essencial quando você chega num lugar. Ele tornou-se uma bênção para todos os tempos. Hoje nós falamos em Caleb. São 4.000 anos. 4.000 anos que ele tem sido bênção na vida de pessoas. Um exemplo de fidelidade, um exemplo de homem que buscou a Deus, um exemplo de homem que creu nas promessas, um exemplo de homem de fé, um exemplo de homem de atitude. Em todos os sentidos, ele foi um exemplo para nós naquilo que nós precisamos viver e crer. E que Deus possa realmente ser glorificado através de nós. Nós muitas vezes, como humanos, somos falhos, mas nós queremos buscar este caminho da dignidade que Caleb usou, para que o nome de Deus seja glorificado. Que Deus te abençoe.